Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Hoje o programa Opção para a Vida convida você a ainda continuar viajando conosco esta semana última da nossa peregrinação, dos nossos registros, porque nós filmamos tudo. Nossa excursão, geralmente, ela é feito o registro desde a hora que nós saímos daqui, né, de viagem, até o nosso retorno. E nós registramos tudo para que quando cada excursionista voltar para casa, ele tenha a oportunidade de assistir com a família e com os amigos. Então, é uma lembrança que você vai guardar para o resto da sua vida, né? Aqueles que viajam conosco, sempre a gente está incluído no pacote esse registro para que as pessoas assistam em casa com seus entes e amigos, entes queridos, né? Então, nós fazemos todo o registro. Por isso, hoje estaremos ainda visitando o Rio Jordão e também estaremos a Qumran. Portanto, você vai ficar agora com essas imagens. שלום חברות, שלום שלום, להתראות להתראות, שלום שלום. שלום חברות, שלום שלום, להתראות להתראות, שלום שלום. שלום חברים, שלום חברות, שלום שלום, להתראות להתראות, שלום.
estamos agora dentro do Herodion. A gente agora vai contar um pouco da história do Herodion. Herodion, como a gente falou, foi criado por quem? Construído por quem? Herodes. Herodes vai morrer por volta do ano 4 a.C. E quando ele morre, quem vai assumir o poder vão ser os filhos dele. Os 3 filhos dele vão assumir o poder, um na Galileia, um nas colinas do Golã e um aqui na Judeia. Aqui o da Judeia é completamente incompetente, então quem vai assumir no lugar dele vai ser Pôncio Pilatos. Então Pôncio Pilatos vai ser o governador aqui da Judeia. E a Judeia é uma zona bem grande e que engloba várias cidades, Cesareia Marítima, Jerusalém, mas também o Herodion. E por isso, provavelmente, Pôncio Pilatos esteve aqui. E não só provavelmente, a gente achou aqui um anel que está escrito Pôncio Pilatos. Tem uma foto do anel lá, depois eu vou mostrar para vocês. Mas por que você coloca o teu próprio nome num anel? Porque o anel era um selo na época. Agora eu quero escrever uma carta e eu quero mandar a carta lá longe para ti. Mas eu quero que tu saiba quando recebe a carta que fui realmente eu que escrevi e que ninguém no caminho abriu e leu a carta. Então tu faz a carta num papel, um pergaminho antigo, escreve, enrola e coloca, aqui no caso de Israel, normalmente você colocava um pedacinho de cerâmica, tu cola um pedacinho de cerâmica e pega o teu anel e placa, aperta e aí fica o selo. E aí tu vai, quando tu abre, o selo quebra ou rasga um pedacinho do papel, então tu sabe que se alguém abriu no caminho, e daí tu tem um selo. A próxima carta que tu receber, tu pode botar um do lado do outro e ver se é exatamente a mesma pessoa que mandou, quer dizer, o meu anel. Por isso os reis, os escribas, os ministros, nos tempos antigos, eles tinham anéis com o nome deles, e aqui se encontrou um anel escrito Pôncio Pilatos. A propósito, é um achado que já existia há muitos anos, mas que ele estava nos depósitos do Ministério de Antiguidade, ninguém nunca tinha parado para ler e decifrar o que estava escrito, e só há mais ou menos um ano e meio atrás, se realmente viu o que é o anel de Pôncio Pilatos. Passam alguns anos e chega o ano 66 depois de Cristo. No ano 66 depois de Cristo, os judeus estão até aqui com os romanos. Então, enchemos o saco dos romanos aqui. A gente não quer mais eles, a gente não quer ser uma colônia romana, a gente quer de novo ser uma nação judaica independente. E eles vão fazer uma rebelião contra os romanos. Agora, um grupo de judeus sem treinamento militar e sem muita experiência vão tentar lutar contra o maior exército do mundo. De então, o que vocês acham que acontece? Quem ganha? Os romanos. Os romanos ganham e aí eles vão destruir boa parte de Israel, eles vão destruir o templo de Jerusalém e vão expulsar a maior parte dos judeus de Israel. Não todos, mas a maior parte. Agora, o que vocês estão sentados em volta? O formato lembra vocês algum lugar que a gente já teve, que são bancos em volta? Muito bem, sinagoga. Então a gente está aqui na sinagoga. Essa sinagoga foi construída no ano 66 depois de Cristo pelos rebeldes judeus. Porque se tu vai lutar agora contra o maior exército do mundo, tu quer estar onde? Numa fortaleza. E eles vão tentar tomar o máximo de fortalezas possíveis. Eles vão tomar aqui a fortaleza de Herodion, eles também vão tomar a fortaleza de Massada. E quem toma são judeus, e por isso eles constroem aqui uma sinagoga. Herodes, ele é judeu em teoria, mas ele não é praticante, por isso Herodes não constrói sinagogas para os lugares onde ele está. E sim, quem vai vir são os rebeldes e eles vão fazer a sinagoga. Então essa sinagoga é do ano 66 depois de Cristo, uma das 10 sinagogas mais antigas do mundo. Essa é uma delas. A outra está em Madalena, onde a gente esteve. A outra está também em Massada. Em Massada tem uma das sinagogas mais antigas do mundo. No ano 71, aqui, termina a rebelião, os romanos conseguem conquistar a fortaleza e Israel continua sob domínio romano nos anos seguintes, até que chega de novo, os judeus estão de saco cheio. No ano 132, os judeus disseram, bom, é agora ou nunca, galera. É a nossa última chance de nos libertar dos romanos. Boa parte dos judeus já foram expulsos. Os romanos destruíram o nosso templo. Vamos de novo tentar nos rebelar contra os romanos. E eles vão se rebelar. E eles tomam de novo o Herodion como fortaleza. E aí eles constroem muitos e muitos túneis subterrâneos. E declaram então no ano 132 rebelião contra os romanos e
começam ganhando. Os judeus ganham o início da rebelião e declaram de novo uma independência judaica em Israel. Mas que não vai durar muito tempo, 2 anos vai ser independente Israel, e aí os romanos disseram, ok, vamos terminar com Israel de uma vez por todas, e aí os romanos vêm, destroem Israel até a última pedra, e aí sim não vai sobrar pedra sobre pedra, e no ano 136 termina a rebelião, e eles expulsam o resto dos judeus de Israel, praticamente todos então os judeus de Israel vão ser expulsos, e Israel então pela primeira vez nos últimos 1000 anos, então Israel vai ser de minoria judaica. Quer dizer, Israel vai ser de minoria judaica, a maior parte de Israel então vão ser pagãos no ano 136, e por isso essas rebeliões na realidade elas marcam o fim de Israel como a gente conhecia, e Israel só vai ser de maioria judaica de novo quando? Em 1948, quando se declara a independência do Estado de Israel. Pessoal, a independência judaica termina, vamos botar aí, no ano de 136 e só vai se restabelecer depois em 1948. Então esse local aqui representa também o início do fim. O fim de Israel como uma nação judaica, o fim de povo de Israel na terra de Israel, e aí se vai ser expulsos. O que tinha sobrado aqui de judeus. Vão ficar meia dúzia de judeus aqui morando em Israel? Sim. Quer dizer, tem judeus vivendo ininterruptamente em Israel já há 3.200 anos? Tem. Mas a gente vai ser minoria. E aí, povo após povo vão vir, vão conquistar Israel. Mas realmente uma maioria judaica, um Estado judaico só vai se criar depois de novo em 1948. Pôncio Pilatos vira o governador da Judeia. Onde é que era a capital da Judeia, então? Jerusalém. Jerusalém é a capital judaica, a cidade judaica. E Pôncio Pilatos olha para um lado, olha para o outro e diz, o que eu estou fazendo aqui nessa cidade de judeus? Eu sou romano, pagão. Qual é a maior cidade pagã da Judeia? Cesareia Marítima. E por isso ele se muda para Cesareia Marítima, por isso ele muda a capital para Cesareia Marítima. Por isso Pôncio Pilatos vai realmente viver em Cesareia Marítima. E aí ela vai ser a capital. E por isso em Cesareia Marítima tem um castelo, o palácio onde vivia Pôncio Pilatos. E próximo do castelo a gente encontra uma pedra que está escrito em latim o seguinte. Tiberium Pôncio Pilatos prefectus Judea é. Que em latim quer dizer, o Tiberium foi construído por Pôncio Pilatos, o prefeito da Judeia, ou governador da Judeia. O que é um negócio fantástico, está dizendo aqui, o governador, o rei, Pôncio Pilatos mandou construir o Tibério e ele era o governador da Judeia. Quer dizer, é perfeito esse texto, é uma das melhores provas que a gente tem sobre a veracidade histórica de Pilatos. O que é o Tiberium? A gente não sabe. E a gente também realmente não se importa. O que importa é o resto do texto. Então aqui é um deles, mas é uma raridade. Quer dizer, não se acha isso em lugares achando textos de Pôncio Pilatos. É aqui em Cesareia que se acharam os importantes. E o próprio anel está onde? Tá onde o anel? O anel, não sei se ele já foi colocado para a exposição, ele estava sendo analisado. אתה יודע איפה הטבעת המקורית נמצאת עכשיו? באוניברסיטה. כשאתם יורדים למטה, אפילו בבקשה את הפנסים של הטלפון. Ok. בסדר? Que em Ouro, עכשיו. כי אין שם חשמל. Ok. Eu perguntei para ele disse que está na universidade. A Universidade Hebraica de Jerusalém, quer dizer, ele ainda não foi exposto. Porque, outra vez, pensem que quando se escava, se acha toneladas, literalmente toneladas de restos arqueológicos. Cada vez que eu vou escavar, a gente sai com baldes e baldes e baldes de coisa. E agora tudo isso vai para análise e vai para depósito. E muita coisa está guardada em depósito. E às vezes é o seguinte, às vezes tu acha tanta coisa que alguma coisa escapa. E isso foi o caso de ter escapado. Quer dizer, acharam um anel, disseram, um anel bonitinho, colocaram no depósito. E depois alguém foi reanalisar o depósito e achou. E agora que entenderam a importância, ele está realmente para análise na universidade. Em algum momento, provavelmente, ele vai ser encaminhado para o Museu de Israel. O Museu de Israel que é o museu que concentra a maior parte dos achados arqueológicos de Israel. Os mais importantes são no Museu de Israel. Então, eu imagino que ele vai acabar no Museu de Israel em algum momento. Por enquanto, não está ainda. Tudo isso aqui fica na responsabilidade de quem? Israel. Sei. Então, isso aqui é propriedade do Estado de Israel.
Quem é encarregado das escavações arqueológicas é o Ministério de Antiguidades. Tem um ministério que é encarregado de escavações arqueológicas e de antiguidades. E quem administra no dia a dia, quem cobra aqui a entrada, quem é encarregado de estar os rapazes aqui vigiando, fazer a limpeza, colocar as placas, é a autoridade de parques. Saving, helping, keeping, loving, He is with me to the end. Hallelujah, what a Savior, hallelujah, what a friend, hallelujah, what a Savior, hallelujah, what a friend. Jesus, I do. A gente está aqui com a irmã Cícera. A senhora tem quantos anos, irmã? 83, com muita honra. 83 anos e está aqui no mesmo pique de muita gente que tem 20, 30 anos. Parabéns, viu, minha irmã? I am His and He is mine. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. É isso aí, telespectador. Peregrinar na Terra Santa paga-se um preço. Nós estamos lá no topo desta montanha do Palácio de Herodes, um homem extremamente vaidoso, megalomaníaco, que construiu esse monte ou essa montanha. Não sabemos que tipos de material, de equipamentos ele se utilizou para chegar a esse tão elevado monte. Como nós vimos, à nossa esquerda está a cidade de Belém. Isso tudo é Belém, Belém moderna. E a Belém antiga, onde estivemos visitando o Campo dos Pastores. Nós estamos dentro do território de Israel. Do lado de lá é Palestina. O programa Opção para a Vida vem à Terra Santa não apenas fazer turismo, mas principalmente registrar acontecimentos históricos que estão registrados nas páginas das Escrituras Sagradas, comprovando assim a veracidade dos fatos. O programa Opção para a Vida tem o interesse de trazer brasileiros à Terra Santa para que eles vejam e sintam as emoções do que é estar aqui pisando em Terra Santa. Nós tivemos já 12 excursões, o programa Opção para a Vida programou 12 excursões, essa é a 12ª. Em todas as 11 anteriores, meu sonho era um dia estar aqui no monte onde nós conhecemos a fortaleza de Herodes. Pela primeira vez estou vindo em 11 excursões já realizadas. Ou seja, cada vez que nós vimos a Israel ou visitamos Israel, sempre procuramos um local onde nós desconhecemos, onde não tivemos a oportunidade de vir. Portanto, convido você um dia a se programar para viajar conosco. Vir a Israel é uma bênção. Vir a Israel é voltar ao passado vivendo no presente, como eu tenho dito. E outra coisa para concluir, que nós estamos de passagem. Só vem a Israel quem Deus quer. Quem Deus realmente dá o privilégio de estar aqui. Porque tem pessoas que têm poder aquisitivo e nunca vieram, embora nós tenhamos convidado. E outras tantas que não têm a menor condição e Deus abre as portas e elas estão aqui conosco. Portanto, na próxima excursão, programe-se para viajar conosco através dessas imagens do programa Opção para a Vida. Você que não viajou conosco, está viajando através destas imagens. What a Savior.
quer dizer, Jerusalém está 750 metros acima do nível do mar. E quer dizer que a gente desceu agora 750 metros, mas a gente continua descendo. Por quê? Porque o Mar Morto é o local mais baixo do mundo. Quer dizer, o Mar Morto está 430 metros abaixo do nível do mar. Quer dizer, essa pequena viagenzinha agora de 30 a 40 minutos, a gente está baixando mais de 1 quilômetro. E por isso vocês estão sentindo, ou vão começar a sentir os ouvidos. Estão sentindo os ouvidos entupirem, que nem no pouso do avião? Sim? Pois é, por causa disso. Exatamente porque a gente está baixando agora para o nível abaixo do nível do mar. Quer dizer, 430 metros abaixo do nível do mar é para onde a gente está indo. Obrigada pela sua atenção. Ok, pessoal, bem-vindos a um ponto aqui chamado Qasr El-Yahoud. Qasr El-Yahoud em árabe quer dizer o castelo dos judeus, que não é castelo e nem de judeus. O que é? Quando os muçulmanos vieram e invadem Israel, a gente falou muito tempo atrás, eles veem grandes construções muito bonitas aqui. Dizem, que são essas construções? São grandes como se fossem castelos, e devem ser os judeus que moram aqui perto. Na realidade, os castelos dos judeus que eram nada mais, nada menos que igrejas. Essa região aqui tem igrejas bizantinas, e teve igrejas ao longo da história. E outra vez, os bizantinos são os mais próximos, os cristãos mais próximos aos templos de Jesus que tem igrejas, e por isso nos chama a atenção que justamente as igrejas sejam nesse ponto, e nos indica que provavelmente o local original do batismo foi por aqui. Porque as igrejas para nos indicar, e além disso também, onde a gente está no deserto da Judéia, e a gente sabe que Jesus foi batizado no Rio Jordão, no deserto da Judéia, quer dizer, esse trecho que a gente está no deserto, não o trecho lá do norte onde a gente estava, porque antes a gente estava na Galileia, e Jesus foi batizado no deserto da Judéia, não na Galileia. O Rio Jordão corre aqui e alguns quilômetros, pouquinho mais adiante, ele já desemboca no Mar Morto. O Rio Jordão é mais ou menos a metade de largura do que vocês estão vendo, simplesmente o rio alagou. O nível mais alto que eu já vi em todos esses anos é hoje. Descendo aqui tem um deck, onde o pé das árvores está, você consegue ver como a árvore toda está soterrada. Vejam quantos metros para baixo. Todos esses metros para baixo é o nível do rio normalmente. Quer dizer, simplesmente alagou, porque graças a Deus a gente teve bastante chuva nas últimas semanas e o rio subiu bastante de nível. O rio já corre aqui há muitos quilômetros, e por isso ele vai juntando terra e pó dentro dele, e por isso é essa cor. Não é que ele está poluído, mas sim, isso aqui é natural. Numa zona de deserto, ele vai juntando pó e terra, e por isso a água fica mais escura aqui, mas ela é limpa assim ainda assim. Aqui também, pessoal, esse trecho do Rio Jordão, obviamente não é esse metro atrás de mim, mas esse trecho do Rio Jordão é o trecho por onde Josué passou. 40 anos no deserto. Tá vendo ali o deserto? Esse é o deserto. Do outro lado do Rio Jordão, o deserto onde o povo de Israel ficou. Então, 40 anos o povo de Israel vai ficar no deserto. Eles vão chegar até aqui. Já Moisés ficou para trás e Josué é o novo líder do povo. E Josué chega aqui, ele e a Arca da Aliança, eles põem o pé no rio e o rio se abre e eles entram e eles assentam em Gilgal. E assim é a entrada do povo de Israel. Então aqui na realidade é onde o povo de Israel entra na Terra Prometida depois de mais de 400 anos fora. São 400 anos aproximadamente no Egito e mais 40 anos no deserto. Quer dizer, são 440 anos que o povo ficou fora, e aqui é a volta do povo para a Terra de Israel. Agora, aonde é a fronteira? Aqui. Pessoal, o Rio Jordão, nesse trecho, ele é oficialmente a fronteira entre Israel e Jordânia. Então a galerinha que vocês estão vendo ali de roupa branca, eles estão na Jordânia. E a gente tem Israel,
tem uma placa no meio que está dizendo, por favor, não cruze, isso aqui é uma fronteira, só que outra vez a placa está embaixo da água agora também, que com todo o resto do deck. Pode cruzar. Hã? Em teoria não pode cruzar, na prática é simplesmente nadar 5 metros e tu já está do outro lado. Mas por isso tem umas boias aqui, que as boias são para o pessoal não passar nadando pro outro lado. E tem a placa e tem as boias. E normalmente tem soldados israelenses do lado daqui, tem soldados jordanianos do lado de lá, que na verdade a função deles é simplesmente ficar batendo foto com turista e gritar pra galera não cruzar para outro lado. Essa é mais ou menos a função deles aqui. Eles estão do lado da Jordânia, eles estão fazendo um passeio na Jordânia, vocês estão fazendo um passeio em Israel. Lembrando, pessoal, que a Terra Santa não é exatamente as fronteiras do Estado de Israel moderno. Por exemplo, nos tempos de Jesus, a Jordânia não era um país independente, a Jordânia pertencia a Israel, um pedaço da Jordânia, um bom pedaço da Jordânia pertencia a Israel e se chamava Peraia. Então também teve coisas que aconteceram do outro lado. Quer dizer, o Monte Nebo é do outro lado, com o Monte Sinai no Egito, quer dizer. Tem também histórias bíblicas, a maior parte são Israel, mas tem algumas que são em países próximos, principalmente Jordânia e Egito. Olha, dá pra ouvir a galera cantando na Jordânia. Kassel Yel-Uda. Aqui provavelmente deve ter sido o local onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Por quê? Porque Jesus, segundo o texto bíblico, foi batizado na Judéia. E lá onde nós já tivemos a oportunidade de realizar batismos é a Galileia. Portanto, possivelmente Jesus deve ter sido batizado nessas imediações por João Batista. Conforme ouvimos há pouco, a nossa guia turística, ela falou que por ter chovido muito esses dias aqui em Israel, o leito do Rio Jordão subiu muito. Outra coisa importante, aqui a divisa do estado da Jordânia e do lado de cá Israel. O que divide é a metade do rio, do leito do Rio Jordão. Nós já tivemos na Jordânia em uma outra excursão, alguns anos atrás. Tivemos a oportunidade de estar no local, no monte mais elevado, chamado Nebo, onde Moisés teve apenas a oportunidade de ir lá ver, contemplar a terra prometida. Ele não entrou porque ele simplesmente, ao invés de ter falado a rocha, a segunda vez, ele feriu a rocha. Por isso, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. E Josué, então, foi quem assumiu o comando depois que o Senhor deixou Moisés apenas contemplar, como a gente costuma dizer, ficou com água na boca. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e um abraço e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por